Vamos lá. Acho que hoje a mensagem ela vem a calhar com os pedidos de oração. Então vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Obrigado. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25, tá? Marcos, capítulo 5, versículo 25. A palavra de Deus diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, ó Pai, pela tua palavra que foi lida. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado essa liberdade de podermos meditar, estudar e aprender através da tua palavra com liberdade, ó Pai. Te peço que o Senhor abençoe a vida dos teus servos aqui presentes, daqueles que estarão nos assistindo, para que a tua palavra possa falar aos nossos corações nesta noite. E que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa nos dar discernimento e que possa também alcançar vidas, ó Pai, que possam ser salvas por meio da fé em Cristo Jesus, por meio da pregação da tua palavra. Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estava ali reparando, os pedidos de oração, e aí a gente teve vários pedidos, para que Deus possa agir nas enfermidades, nas doenças, irmã juvenil, essa gripe que tem pegado todo mundo, O jovem americano lá, ele é jovem? É jovem ainda, com um câncer na cabeça. A irmã Eurides, que graças a Deus está aqui conosco, mas só Deus sabe as dificuldades da irmã. Então, assim, irmãos, as doenças fazem parte da nossa vida. E no texto que nós lemos aqui, o escritor aqui, Marcos, ele narra a vida de uma mulher que havia 12 anos que padecia por uma doença, um fluxo de sangue. Talvez uma hemorragia que não cessava. E assim, nós vamos ver que por meio da fé que ela teve em Cristo, ela conseguiu ser curada, e não somente isso, mas ela foi salva. Tá? Então, hoje nós vamos falar um pouco a respeito dessa fé
que salva. Dessa fé verdadeira, realmente. Porque fé, irmãos, é acreditar. E eu posso acreditar em muitas coisas. Mas uma fé genuína, que salva o pecador da condenação eterna, irmãos, é só uma. É a fé em Cristo Jesus. É confiar em Jesus, irmãos. Pastor, mas não existe outra fé? Não existe outra forma. Porque nós cremos na palavra de Deus que ela é a verdade. E ela diz que somente aquele que crê no Senhor Jesus pode salvar a sua vida. Tá? E essa mulher é um bom exemplo da situação que ela passava na vida dela, durante esse período de 12 anos. E não é pouco tempo, né, irmãos? Agora, esse mês, julho, né? Está fazendo 12 anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro. Que eu cheguei aqui com mudança, né, com a minha família. Tá? É um longo período, irmãos. A Débora, quando chegou aqui, ela tinha 1 aninho. Agora é uma moça. O Mateus era um garoto de 10 anos, agora vai casar. Já mora sozinho há muito tempo. Então, assim, é um longo período de uma pessoa que, de acordo com o escritor aqui, ela tentou de todas as formas buscar a cura da sua doença. Se você acompanhar aí, né, no versículo 25, né, ele fala dessa mulher, né, uma certa mulher, né, não sabe nem o nome dela, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, né, essa doença, essa hemorragia, e que havia padecido muito, ou seja, era algo que trazia sofrimento, que ela padecia. Você sabe que, olhando para a lei, né, do povo de Israel, né, uma mulher com um fluxo de sangue, ela era considerada imunda. Aonde ela sentava, era considerado como imundo. Se alguém tocasse nela, era imundo. Então pensa como deveria ser a vida dessa mulher. Uma vida terrível, irmãos. É uma pessoa marcada no meio da sociedade que ela vivia, com certeza absoluta. E aí, né, diz aqui, né, continuando o texto, né, que ela também, com muitos médicos, havia despendido, né, gasto, tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Então, veja só, durante esses 12 anos, o estado, né, da doença foi se agravando, e também os seus recursos foram diminuindo. Então, ela também estava passando por uma situação financeira difícil, porque ela estava gastando dinheiro com os médicos, com os medicamentos, tentando aqui, tentando ali, tentando cá. 12 anos, irmãos, mais de uma década. Então, assim, a situação dessa mulher não era fácil. E a gente tem algumas pessoas que estão enfermas aqui na igreja, né? Temos a irmã Juvenil, que já está aí vai fazer 4 anos, né? Temos a irmã Linda aqui com o joelho dela que fez cirurgia, tudo, mas não volta a ser como era antes. A gente tem os irmãos com um pouco mais de idade, né? Cada vez que vai no médico, sai com 3 caixas de remédio. Aí eu vou dizer, irmãos, a doença faz parte da vida do ser humano, irmãos. Se você for aqui no Hospital da Posse, está cheio. Se você for aqui na UPA do Comendador Soares, está cheio. Se você for lá na UPA lá do Cabo Sul, está cheio. Se você for num hospital particular aqui, o Nossa Senhora de Fátima, vai lá para você ver. Está cheio. O que mais nós temos nos nossos comércios aqui? Qual é o comércio que mais tem? Farmácia. Então, assim, não é uma situação muito fácil, e essa mulher havia despendido todo o seu dinheiro, né? Mas aí tem algo que acontece na vida dessa mulher. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que diz aí no início do versículo 27. Ouvindo falar de Jesus. Irmãos, é importantíssimo nós pensarmos na mensagem, na pregação sobre Jesus,
sobre o Evangelho que salva, sobre este Deus que se fez homem e habitou entre nós. A nossa mensagem é sobre Jesus e este crucificado, porque ele morreu para pagar pelos nossos pecados. Então perceba só, essa mulher diz aqui que ela ouvindo falar de Jesus. Então ela não conhecia Jesus, mas alguém foi lá e falou, ó, tem um homem chamado Jesus, ele tem feito milagres no meio das multidões. Nós não sabemos quem falou para ela, nós não sabemos o que falaram de Jesus, mas nós sabemos que ela ouviu falar de Jesus. E o que ela fez? Veio no meio da multidão, por detrás dele, e tocou na sua veste. Irmãos, tinha um monte de gente tocando em Jesus. Mas essa mulher, ela se aproximou do Senhor e tocou na sua veste de forma diferente. Porque o próprio escritor vai dizer, né? Porque dizia, ela mesmo pensava consigo, ó, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então, nós podemos aprender com essa mulher, é importante nós pensarmos isso, porque primeiro, é preciso ouvir falar de Jesus, e segundo, é necessário se achegar a Jesus com fé. Não basta apenas conhecer Jesus, ouvir falar de Jesus, se você não acredita nele. E aí, né, pensando na questão da fé, que é o nosso foco principal aqui, irmãos, a Bíblia fala muito sobre a fé. A Bíblia fala muitas coisas sobre a fé, irmãos. Tá? E nós vamos ver algumas coisas. Tá? A primeira que nós vamos ver, e eu peço que você deixe marcado aí o texto, porque lá depois a gente vai voltar nesse texto, tá bom? Então marca aí o Evangelho de Marcos e vamos para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 1. O escritor aqui, ele fala a respeito da fé. Que fé? Aquela que crê naquilo que não se pode ver. Ele diz assim, ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então essa mulher, ela teve uma fé tal que ela esperava, que ela acreditava que ao tocar nas vestes de Jesus ela seria sarada, curada. Irmãos, não tinha como saber se ia dar certo, mas ela cria. Isso é fé. Isso é fé, irmãos. Essa fé que acredita. E essa fé é a prova das coisas que não se pode ver. Nós cremos que o Senhor Jesus vai voltar, amém? Muito bem. Nós podemos ver? Não. Pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé, eu sei que o meu Redentor vive e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, irmãos. Para voltar para buscar todo aquele que crê nele. Tá? Lembre-se, o Senhor Jesus, Ele veio ao mundo para salvar o mundo. Mas agora Ele vai vir para julgar, tá? Agora Ele vai vir novamente, mas como juiz de toda a terra. E não mais como Salvador. Por isso, aquele que me ouve, que ainda não tem essa confissão, creia no Senhor. Para que você não seja julgado para condenação, mas julgado para a salvação. Tá? Mas a Bíblia diz mais, no próprio Hebreus capítulo 11, verso 6, diz assim, ó, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe
e que é galardoador dos que o buscam. Então, peraí, essa mulher ouviu falar de Jesus, ela creu que Jesus podia curá-lo, ela se aproximou de Jesus, que é Deus, e ela foi galardoada por ele, porque sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Por isso, todos esses que têm, de certa forma, questionado as Escrituras, questionados o Evangelho, o cristão, levantando questões, dúvidas, está faltando fé. Ele não agrada a Deus, irmãos. É impossível. Olha o que diz aí. É impossível agradar a Deus sem fé. Então você tem que acreditar. Eu não estou aqui para saber o que aconteceu antes do princípio. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas e antes, pastor? Antes, a Bíblia não diz. É a eternidade. Deus estava lá. Mas como é que você sabe? Eu não sei, eu creio. Isso é fé. É essa fé que transforma a vida de alguém, irmão. É essa fé que traz a salvação. Porque a fé que a mulher tinha em Jesus não era apenas da cura, irmãos, mas de que ele era Deus. E ela se aproxima, tá? Outra coisa que a Bíblia vai dizer é que a nossa fé vence este mundo. Veja, irmãos, nós não pertencemos a este mundo. Nós, os cristãos, pertencemos ao reino dos céus. Tá? Nós não pertencemos. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos forasteiros, que nós não somos dessa terra. Abraão dizia que ele esperava a cidade celestial. Tá? Então, perceba, nós não pertencemos a este mundo, nós estamos neste mundo. Mas nós já não pertencemos mais a este mundo, tá, irmãos? Nós somos cidadãos do céu, amém? Amém. Cidadão do céu. A Bíblia diz que neste mundo aqui, sabe o que nós somos? Embaixadores de Cristo. Sabe o que é um embaixador? É um representante. É isso que você é, meu querido irmão. Todo aquele que crê no Senhor Jesus é embaixador. Nós tínhamos um versículo-chave, né? Os embaixadores do rei, né? Somos embaixadores por Cristo. Segundo aos Coríntios 5:20. Eu aprendi isso quando eu tinha, acho que uns 10 anos. É isso mesmo, irmãos. Nós somos representantes do reino de Deus. E um dia vamos reinar com Ele nesta terra. Então, peraí. Esta fé, ela vence o mundo, irmãos. Porque nós não pertencemos a este mundo. Esse mundo está em luta conosco. Lá em 1 João, vamos lá para 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, né? Capítulo 5, versículo 4, o escritor aqui, né, João, ele diz assim, ó: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é que crê? E no versículo 4, porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Aquela doença só pôde ser vencida, irmãos, pela fé. Mas espera aí, pastor, muitas pessoas são curadas através dos medicamentos, né, através dos médicos, tratamento, é verdade. Mas lembre-se que aquela mulher já tinha despendido todo o seu dinheiro buscando a cura e nada conseguiu. Pior, né? Estava piorando. Mas o simples toque na orla das vestes de Jesus, um toque com fé, a curou da sua doença. Isso é fé. A fé que vence o mundo. E a Bíblia diz mais, irmãos, que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma sementinha minúscula, que se você colocar assim no dedo assim, ó, é capaz de sumir. Ela é muito pequena. Mas se você tiver uma fé
mesmo que seja minúsculo assim, você tem condições de remover montanhas. Vamos lá para Evangelho de Mateus, capítulo 17. Evangelho de Mateus, capítulo 17, Jesus está ali falando aos discípulos, ensinando os discípulos, e no versículo 20, ele diz assim para os discípulos: e Jesus lhes disse, Mateus capítulo 17, verso 20, e Jesus lhes disse, por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Irmãos, aquele que tem fé, todas as coisas são possíveis. É possível curar a doença que a nossa querida irmã juvenil tem? É possível. Não há impossível, irmãos. Talvez falte-nos a fé. Talvez não, irmãos. Talvez nós tenhamos fé, mas não é a vontade de Deus. E a gente está debaixo da vontade de Deus. Inclusive a nossa fé. Tá? Mas é possível curar. É possível. Tinha uma coisa que o nosso querido irmão Corinto falava sempre, que para Deus todas as coisas são possíveis. Ele sempre falava isso. Para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. É verdade. E se nós tivermos fé, mas veja só, irmãos, essa fé que eu quero que os irmãos aprendam é uma fé que salva. E aí, vamos lá para a carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. O escritor aqui, que é o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso, né, que estava na cidade de Éfeso, ele diz assim, porque pela graça sois salvos. Então, nós somos salvos por graça, tá, irmãos? Graça é presente que nós não merecemos. Nós não fizemos absolutamente nada. Deus olhou para nós e nos deu a salvação de graça, pela graça. Alcançamos a graça dele. Só que o escritor continua. Por meio da fé. Por meio da fé. É ou não é verdade? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então perceba só, irmãos, olha que coisa maravilhosa que as Escrituras nos ensinam. Nós somos salvos pela graça de Deus, sabe? Essa graça que nós não merecemos, não fizemos nada para merecer, não tem nada que a gente possa fazer para conseguir ser salvo, mas Deus nos dá a salvação pela sua graça, mas tem que ter fé. Sabe o que falta no mundo, irmão? Fé. Na verdade, as pessoas são incrédulas. É isso que a Bíblia diz. Quem não tem fé em Cristo, irmão, é um incrédulo. Ele não acredita. E porque ele não acredita, ele não tem acesso a essa graça. Porque qual é o meio de alcançar a graça? A fé. E esta mulher, irmãos, que nós estamos vendo lá no Evangelho de Marcos, ela se aproxima de Jesus com essa fé. E é por meio desta fé que ela é salva. Ela não somente foi curada, mas ela alcançou a salvação. Jesus declara isso para ela. Tá? É essa fé que nós pregamos nas ruas, irmãos. É essa fé que nós queremos que as pessoas tenham em Cristo Jesus. Jesus não é um guru, ele não é um grande mestre, ele não é um iluminado, não é nada disso, ele é Deus.
E ele é o Salvador, irmãos. Porque ele pagou a pena. Ele foi o sacrifício que Deus aceitou. Nós poderíamos fazer inúmeros sacrifícios, sacrificar os nossos filhos, sacrificar os bichos. Nada disso ia ter valor diante de Deus. Porque ele falou assim, não, eu só vou aceitar se for Jesus, o Filho. E eu vou dizer, hein? Quando você estuda lá nos Evangelhos, a Bíblia diz claramente que Jesus estava com pavor. Pavor. Porque a ira de Deus estaria sobre ele. Porque ele levava o peso dos nossos pecados. E o seu pavor e o seu desespero era tão grande que ele suava gotas de sangue. Então, não foi brinquedo não. Entendeu? Porque ali ele também estava como homem. E ele sofreu. Ele sofreu. E sofreu algo que nenhum de nós suportaríamos. Mas sendo Deus, ele suportou. Se humilhou, foi afrontado, crucificado e morreu, sendo sepultado. Então, é essa fé que salva. E essa fé, ela só vem pelo ouvir da palavra. Vamos lá, Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve à igreja de Roma, e ele diz assim no verso 17, capítulo 7, verso 17, é o capítulo 10, eu estou no capítulo 7, desculpa, capítulo 10, verso 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Lembre-se, aquela mulher ouviu falar de Jesus. Por isso que nós não podemos nos calar. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Agora vamos voltar lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Porque quando nós continuamos aqui a narração do fato que aconteceu, diz assim, no verso 29, no verso 28, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? Então Jesus estava ali, com um monte de gente em volta dele, as pessoas ali apertando ele, todo mundo querendo chegar perto dele, colocar a mão nele, e ouvir ele mais de perto e tal, mas somente essa mulher chegou realmente com fé para ser curada. Talvez houvesse outros enfermos ali, irmãos. Talvez tivesse outros com problemas ali. Mas somente ela se achegou e tocou nele com fé, uma fé genuína. Uma fé que realmente cria que ele era o Senhor. E então ele falou assim, olha, alguém me tocou. E eu vou dizer, irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus, né, com essa fé que salva, irmãos, de certa forma, nós iremos temer e tremer diante do Senhor, irmãos, porque Ele é Deus. E nós agora somos seus servos. E quem tem fé em Deus, irmãos, ele jamais vai se levantar diante do Senhor, não, ele vai se prostrar diante do Senhor. Ele vai se humilhar diante do Senhor. Lembra do que
o João Batista falava? Eu não sou digno de desatar as suas alparcas. E ele era um profeta, irmãos. E Jesus testemunhou dizendo que ele era o maior entre os homens. Testemunho do próprio Senhor. E o que ele falou para a multidão? Ele falou, não, o que vem depois de mim é muito antes de mim, eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas, nem de ser aquele servo que vai colocar, né, ou tirar a sua sandália, porque ele é Deus. Essa é a situação. E essa mulher, que num primeiro momento, né, ficou assustada, com medo, ela não podia ficar oculta, irmãos. Ela não podia ficar oculta, porque ninguém pode se esconder de Deus. E lá no versículo 31, né, depois que os discípulos falaram, mas Senhor, está uma multidão te tocando aqui, como assim quem te tocou? E ele olhava em redor, para ver quem fizera isso. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Irmãos, se você aceitou a Cristo, irmãos, por que você está escondido? Se você tem fé em Cristo, por que você não está aqui, louvando a Deus, engrandecendo o Senhor, dizendo o que Ele fez na sua vida? Não se oculte, se apresente. Não fique escondido na multidão. Hoje em dia, muitas pessoas gostam das igrejas grandes, com muita gente, porque elas entram e saem, ninguém sabe. Mas se você vier aqui na igreja, aqui, ó, é impossível que a gente não perceba você. Não é verdade? Não tem como, né? Concorda? É um grupo muito pequeno. Não tenha vergonha. Se apresente. Esteja diante do Senhor. E a Bíblia diz que ela se prostrou e disse toda a verdade diante do Senhor. E o Senhor lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Presta bem atenção no que ele falou, irmãos. Filha, a tua fé te salvou. A Bíblia diz que somente aqueles que creem no Senhor Jesus são filhos de Deus. Interessante, né? Passa batido, não passa? O Senhor Jesus olhou para ela e a tratativa foi diferente. Agora você é minha filha. Porque você creu. Porque você tem fé. Filha, a tua fé te salvou. Você alcançou a graça por meio da fé. Agora você é filha de Deus. As pessoas, elas têm se achegado a Jesus, mas falta fé, irmãos. Falta crer que Ele é o Senhor. E não é filho, irmãos, é bastardo. Não é ovelha, é cabrito, é bode. E está cheio as igrejas, irmãos. Está cheio de pessoas que estão lá dentro da igreja, mas não tem fé verdadeira, a fé que salva. Elas entram e saem, pula de uma igreja para outra, e o Senhor não chama de filhos, não. Sabe o que o Senhor diz para eles? Afastai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, tenha fé genuína, porque o que salva é a fé verdadeira. Filha, a tua fé
te salvou. E ele continua: vai em paz. O que Jesus deixou para nós? Ele diz assim: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. O que Jesus deu para ela? A paz. Filha, vai em paz. Ser curada deste mal. Está vendo? Como é que a gente pode ser verdadeiramente salvo por Deus? Somente crendo no Senhor Jesus. Jesus, irmãos, Ele quer fazer uma obra completa na nossa vida. E Ele tem feito na minha vida, assim como tem feito na vida dos irmãos. Mas talvez alguém que esteja nos assistindo, talvez essa pessoa ainda não foi salva por Jesus. Eu oro a Deus para que ela possa tomar uma decisão ainda hoje. Não deixe para amanhã. Creia no Senhor Jesus. Confesse com a sua boca. Creia com o coração. E se torne um filho de Deus. Esta mulher, ela é um exemplo para nós. Ela ouve, ela se aproxima com fé, ela toca no Senhor Jesus e ela é salva. E por quê? Porque ela tem a fé que salva. Como você tem acreditado em Jesus e na palavra de Deus? Você anda duvidando? Fazendo perguntas filosóficas? Questionando? Ou você tem crido no Senhor? E somente isso? Mais não. Eu queria que explicasse. Hebreus 11, versículo 5. Fala sobre a fé. Enoque. Ele teve fé e foi transladado pelo Senhor. E não viu a morte. E não viu a morte. Então, que fé. É essa fé que pode salvar o pecador, irmãos. E mais nada. Essa fé que quando Jesus voltar, Ele quer encontrar. achar em nós. Que nós possamos, irmãos, continuar falando de Jesus, para que as pessoas possam ouvir e crer no Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, ó Pai, por esse exemplo desta mulher, que nos mostra de forma tão clara como devemos nos aproximar do Senhor. Devemos nos aproximar com fé, uma fé que salva, que acredita que o Senhor é Deus, que Jesus é o Senhor e o nosso Salvador, que Ele pagou pelos nossos pecados e agora nos oferece gratuitamente a salvação. Obrigado, ó Pai, por cada irmão aqui presente, por cada um daqueles que estão nos assistindo pelo Facebook. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa transformar vidas nesta noite e que possamos ver vidas ser salvas por meio da fé no Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. E é no nome dele que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Que Deus abençoe os irmãos.